Chegou pós-jogo, que alívio pro povo blue. Vitória do Chelsea. Chelsea marcou gol, umzinho só, mas deu pro gasto. Vai aliviar o povo blue aí pro fim de semana. O Wanderson já chegou aqui, aí, aliviado Wanderson, tranquilo. Vitória do Chelsea, segundo tempo, um gol do Fofana. Jogou contra um rival. Muito bem-vindo. Vamos falar como é que foi esse jogo aqui. Vamos dar aí alguns dados. Olha aí, o Thierry também chegou, hein? Marcos Paulo, Eduardo, todo mundo chegando aqui. Então, já que a galera toda tá chegando, ó, Chelsea News, boa, chegando todo mundo. Quero pedir aquele apoio no início nas redes sociais, né? Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook. Chelsea Fan BH no Spotify para acompanhar nossas resenhas lá. O pré-jogo de ontem já está lá. E Chelsea Fan BH, para quem gosta de TikTok, está lá um perfil criado que depois a gente vai desenvolver lá. Prometo que não vai ter nenhuma dança lá, porque eu não sei dançar. E Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, para as nossas resenhas lá. Lá tem tudo, tem gigantes, lendas, as resenhas pré-jogo, pós-jogo. Então vamos mandar ver aí, porque a gente estava com carência de vitória do Chelsea e carência de gols do Chelsea. Gols ainda não surgiram, mas um golzinho hoje já facilitou demais, né? Deu tudo certo pro Chelsea, aliviou lá o Graham Potter, que hoje estava sentado no banco lá, mas estava agitado, na camarote lá o Bowley com toda uma comitiva. Matheus Brito aqui já mandando, hoje voltamos ao caminho das vitórias. Salve Matheus, salve ao povo blue. E você estava otimista ontem na resenha, hoje aí na hora que saiu a escalação, quem sabe, né, o Potter voltando a utilizar sem o Thiago Silva essa trinca aí de zagueiros, né, Koulibaly, Badiashile e o Fofana, nosso salvador de hoje. Quem sabe já é um passo para a gente ganhar, né, vencer o Borussia Dortmund. Temos que fazer 2 gols na terça. Só de chegar nessa decisão aí de eliminatória sem o peso das derrotas anteriores já ajuda demais. Vamos distribuir a resenha aí. Peço a galera para sempre que puder jogar aí nos stories, dar aquela moral pro Chelsea Fan BH e também depois sair do chat, vir para a tela. Vamos resenhar muito aqui. Não sei quanto tempo vai durar esse pós-jogo, mas, né, como comemorar, vamos curtir essa vitória aí. E sem deixar os erros, né? Ontem, um pré-jogo bem legal, a participação do vovô blogueiro Alessandro Dalmolin. Falando muita coisa, ele explicou os pitch owners, essa comissão que foi criada pelo Todd Bowley aí de torcedores para discutir, né, sobre a futura reforma do Stamford Bridge. Falamos das possíveis causas, falamos aí de contusões. Recomendo a galera aí, apesar de foi pré-jogo, mas pré-jogo é só um nome, é só um título, porque o que importa são as informações e os dados que estão lá dentro. E quanto mais chegar, aproveitem sempre que o Alessandro Dalmolin tiver em alguma resenha, porque o cara gosta de resenhar sobre o Chelsea com todo prazer. Hoje ele já deve estar aliviado, né? Ganhamos, ele que não foi no jogo, né? Mas vamos ver aí. Luiz entrou, muito bem-vindo. Então vamos lá, né? Esse jogo aí, olha aí, Simon Jeffrey. Chelsea win, Simon. Olha aí, finalmente uma vitória dos Blues em Stamford Bridge. Manda aí, salve, salve, Luiz. Ganhamos. Espero que você esteja bastante feliz com a vitória dos Blues hoje, né? Então vamos lá. Chelsea 1, Leeds United 0. Leeds United, todo mundo sabe o contexto, né? Uma rivalidade histórica lá dos anos, iniciada nos anos 60, com eliminações da turma toda. E Chelsea ganhou Copas, o Leeds já teve goleadas históricas contra o Chelsea no
Stamford Bridge. Desde que retornou para a Premier League, os jogos em Stamford Bridge, o Leeds United não conseguiu vencer o Chelsea, mas não significa que os jogos foram fáceis, tiveram alguma facilidade, né? Então, o Chelsea conseguiu vencer todos, né? Coleção Chelsea Chile, salve! Kaique Reis chegou, aí ganhamos, Kaique. Finalmente vamos chegar com outro peso. O Luiz falando que é Real Madrid, problema nenhum, Luiz. Fica aí, vamos resenhar. Tranquilo. Se falar besteira, vai ficar no vácuo, não tem problema. Aliás, né, como você curte muito, né, uma zoeirinha. Se for ruim, vai ficar no vácuo, vai pagar de bobo no chat. Então vamos seguindo e vamos curtir o Chelsea, vamos curtir futebol. Futebol inglês daqui a pouco, aí tem a rodada continua, depois eu vou dar uns resultados aqui. O Tottenham, que nos venceu na rodada passada, já ficou para trás. Eu estava vendo aqui, ó, o Tottenham foi derrotado por Wolverhampton por 1-0, né? O Chelsea dando muito mole. Chelsea 1, Leeds 0, gol do Fofana. Premier League 2022-23 aí, nesse sabadão, 4 de março. O jogo começou às 12 horas aqui no Brasil, às 15 no Reino Unido, e a torcida do, né, o povo blue e também torcedores de todo quanto é time, que são assinantes do aplicativo Star Plus, né, o streaming da Disney, ficou todo mundo irritado, porque fomos procurar os jogos e não tinha o jogo do Chelsea lá. Foi uma loucura, demorou a restabelecer, depois todo mundo disse que voltou ao normal e a gente conseguiu assistir. A gente aí que está por aí, graças aos bons links que aparecem, salvadores de internet aí, a gente consegue assistir. Então eu consegui pegar o jogo a partir de 30 minutos. Muita gente assistiu. Então foi a partir daí, mas voltando em alguns vídeos, vendo lances depois, diria que o jogo no começo, né, tava para o Chelsea, depois o Leeds acabou equilibrando. Chegou Gladson, salve Gladson, vencemos Gladson, para chegar com um astral mais elevado na terça-feira contra o Dortmund e continuarmos a ilusão do hype da Champions, né? O gol foi do Fofana aos 53, né, já no segundo tempo. Depois de um escanteio, ele subiu. Dali, estamos juntos aí. Chelsea, o Potter, pressionado, mandou o Chelsea ao seguinte: Kepa, Wesley Fofana, o francês que é o autor do gol, o salvador de hoje, Koulibaly e Badiashile, os 3 zagueiros, na ausência do Thiago Silva. Eu não imaginava, para mim o Koulibaly ficaria fora, mas o Potter mandou bem. Kovacic foi o capitão hoje. O Kovacic, que no segundo tempo cansou. Teve um lance que ele estava correndo atrás do atacante do Leeds United. Se ele não recebe ajuda de não ter uma cobertura, né? Ficou devendo no segundo tempo por cansaço. O nosso Matheus Kovacic, que depois foi substituído. Enzo Fernandes, muito bem novamente no meio campo, até que dessa vez não chegou muito, bateu uma falta que passou perto. Tio, bem, para manter o pique da rivalidade contra o Leeds, arrumou uma treta com o Adams no segundo tempo, né? Nada que o juizão não chamasse para o papo e desse a bronca e acabasse. Sterling, João Félix, foi um melhorzinho no meio campo aí distribuindo as bolas. E o Kai Havertz, que também no início lá teve uma boa chance. No banco estava o Bettinelli, porque na coletiva de ontem o Potter disse que o Mendy ainda está em recuperação. Chalobah, Chukwuemeka, Conor Gallagher, que entraram durante o jogo. Denis Zakaria e Noni Madueke também entraram. No segundo tempo ali, botando essa galera toda, eu estou achando que é o time que o Graham Potter até pensa ali para o futuro, né? Um futuro que ainda está distante, mas são as novas caras. Tomara que o Chelsea exerça a compra do Denis Zakaria ali na meia. Mudryk, Ziyech e Aubameyang. O Mudryk
do banco, ainda está recebendo cuidados, né? Ziyech e Alba, Ziyech deve estar aí, e Alba também. Esses, na verdade, mesmo que entrassem, não faria nenhuma falta não. Graham Potter, nosso treinador, chegou na turma aqui, o Gladson cumprimentando, o Du chegou aí, o Gladson falou que vitória importantíssima, porra, não estava vencendo nada. Matheus Farias, Alves e o Rashid também chegando aí. O Leeds é o seguinte, Meslier, sempre um destaque, parou o Kai Havertz no primeiro tempo, numa boa chance. Ayling, para mim, um grande destaque do Leeds United, bola aérea aí, depois que o Chelsea estava inventando, né, usando muito recurso da bola longa, o Ayling estava sempre cortando. Firpo, Koch, Wolber e Adams, o Adams que deu uma tratada com o tio no final, mas bom jogador. McKinney, Errolson e o Harrison, bons na meia e ataque ali. O Somerville, esse deu um trabalho danado para o Chelsea pro jogo todo. E o Jorginho, que praticamente na pequena área no final do jogo teve a chance de finalizar, ainda bem que a bola deu uma desviada e o Kepa ficou com ela já nos acréscimos ali. Javi Gracia, um treinador espanhol com passagens por Osasuna, Rubin Kazan e um monte de lugares aí, é o cara que substituiu o Jesse March. Lucas Silva chegou, Filipão Augusto e a sua Chelsea coleção. Acompanhem e sigam lá o Filipão Augusto só para ver as camisas, a coleção de camisas dele, muito boas. O Lucas Silva dando um salve aí para quem venceu. E o Chelsea, o Filipão não conseguiu ver o jogo. Filipão, para o início do jogo, a primeira meia hora, eu acho que ninguém viu, tá? Acho que ninguém viu porque deu um problema danado no aplicativo do Star Plus lá. A torcida de todos os times estavam reclamando. O Filipão, Chelsea coleção, perguntando se o Enzo jogou bem. O Enzo não chegou muito à frente, né? Um cara que estava mais chegando era o Loftus-Cheek, mas que estava chegando e errando os seus passes ali. Mas eu entendo o Potter ter escalado ele ali junto. Na falta do Kanté é o Loftus-Cheek e o Zakari ainda não deve ter as condições totais, né? Mas no quesito de marcação, o Leeds só estava, pelo menos no primeiro tempo, a estratégia era de, sabe aquela sensação de uma bola só? O Chelsea dominando estatísticas como sempre, muita posse, blá blá blá. Olha só, o primeiro tempo que foi 0-0, o Chelsea, ó, foram 8 chutes contra 3 do Leeds, tá? 2 chutes no gol do Chelsea e o Leeds não finalizou certo. Beleza. O Chelsea estava com a posse de 59% e essa foi a posse final, tá? Até o final do jogo. 4 faltas do Chelsea no primeiro tempo, 2 do Leeds, 1 cartão amarelo. 1 impedimento cada, 4 escanteios contra 2. Festival de escanteios no total do jogo, 12 escanteios. O Chelsea finalizou 13 vezes contra 11 do Leeds. Mas no gol, para os goleiros darem o serviço, 3 defesas do Kepa, 2 do Meslier. Um jogo bem faltoso, 17 faltas no total para essa nossa rivalidade, né? O Lucas falando que viu nos links piratas, né? Hoje não tinha o que fazer. Quem estava muito ansioso, viciado no Chelsea, procurou essa solução aí mesmo, Lucas, porque o Star Plus, a Disney, falhou. Félix jogou nada de novo, parece que era só fogo de palha na chegada. Não, rapaz, Félix não jogou nada, por quê? Só porque ele hoje não chegou a finalizar muito, porque não fez gol que foi anulado. No meio campo ali, que tinha Tite, Enzo, mais atrás, o Kovacic não chegando muito na frente, o cara que estava sendo responsável por distribuir, e nas poucas vezes que o Chelsea estava chegando, a bola estava saindo do João Félix. Tá? Eu não acho que ele não jogou mal, não. Eu coloco ele até como um destaque, né? Salve, Rick! Rick Júnior, depois o Rick entrando aí, né? Muito bem. Vamos começar a falar do jogo aqui no primeiro tempo. E o Chelsea iniciou bem, né? Criando chances com o Félix e com o Havertz. O Havertz recebeu um lançamento
do Sterling saiu, recebeu entre os dois jogadores do Leeds, saiu na cara do Meslier, o Meslier com a mão esticada no toquezinho, ele salvou. Olha aí, o Rick falando, depois a gente continua aqui. Milagre, o Chelsea fez um gol. É isso, a sensação foi essa mesmo, o Rick. Aqui na hora que saiu o gol eu falei, vocês não sabem o que aconteceu, um milagre, e rindo, né? O Chelsea fez gol. Apesar do desempenho ter sido decepcionante, principalmente no segundo tempo. Acontece muito isso com o Chelsea. Faz um primeiro tempo, sim, satisfatório, né? O Chelsea não costuma, com exceção de jogos contra Tottenham, Milan e Dortmund, o Chelsea até que não foi de médio para baixo nos jogos da temporada. E novamente no segundo tempo deu uma caída, embora tenha começado em cima, né, por causa daquela pressão, naquela marcação na intermediária do Leeds, conseguiu fazer ali o seu gol, né? Depois que o Chelsea, falando da primeira meia hora, em que o Chelsea estava bem, criou essa chance com o Havertz e tudo, deu aquela, entre aspas, uma tirada de pé, o Leeds, um pouquinho como o Tottenham, né? Acordou e com o Harrison conseguiu uma finalização, foi uma defesa do Kepa. Em seguida, teve ataque do Chelsea e foi o Tio que finalizou. Foi uma jogada, uma bola que o Tio recebeu desviada. O Tio já finalizou de primeira, a bola saiu na lateral não, para fora, linha de fundo, mas fora do alcance do Meslier, né? Falando sobre futebol, chegou. Seja muito bem-vindo para a nossa resenha, né? Muita troca de passe. É uma constante no Chelsea, só os passes, o Chelsea trocou mais de 300 passes. Muita troca de passe e o jogo bem marcado, a resposta do Leeds, né? Apesar de a defesa do Chelsea, esses três zagueiros estarem muito bem posicionados também. Alessandro Barbier, salve, seja muito, muito bem-vindo. A estratégia do Leeds, né? Contra-ataque, para ver se num desses lances aí conseguia achar a bola. Num desses contra-ataques do Leeds, quem vai lembrar que estava assistindo o jogo no meio campo, o Fofana deu uma entrada, eu não vou me lembrar quem era o jogador não. Era uma jogada em velocidade, partindo do Leeds, o Fofana já foi assim, esticada, praticamente foi uma voadora rasteira, se é que pode dizer, bem no meio campo, recebeu um cartão amarelo, que eu achei que foi bem justo, tá? E depois o Summerville, dando um trabalho danado para a defesa, pode ter sido o Summerville, que era um jogador veloz demais, driblador, estava dando trabalho para o Chelsea. Creio que foi o Summerville que recebeu a falta do Fofana nesse lance aqui. O Leeds estava melhor depois dessa meia hora e até o final do primeiro tempo o Chelsea não estava jogando muito bem não. Estava com a defesa bem posicionada, o João Félix distribuindo umas bolas ali no meio campo, mas os atacantes mesmo, o Sterling e o Havertz, o Sterling recebia, mas se perdia muito na marcação. O Havertz foi só a bola do início que o Meslier retirou mesmo. Peter Cullum, salve. Não vejo perspectiva de melhora nesse time. Ótimo e cheio de jogadores que não querem jogar como atual técnico. Eu já escutei em podcasts e já li também teses sobre isso, sabe? Mas como é que caras novos que chegaram para o time já na gestão desse treinador não querem jogar com ele? Se o papo aí for sobre a turma mais antiga que andou machucada aí e que não vai ter espaço para todo mundo, eles vão ter que se ralar e lutarem muito nos treinos para conseguir posição, eu achando que com isso o elenco fica mais forte, mas que nada, aí entra o egoísmo de cada jogador, né? Querendo jogar, eles são certos, vão querer jogar, mas tem muitos que já estão há bastante tempo no time. Nós
da torcida, nós temos que assistir os jogos e esperar que eles não levem mais o time para baixo, porque se o time piorar mais, aí é como disse o vovô blogueiro ontem, o Temor é zona de rebaixamento. Não, não podemos passar por isso, né? Eu não quero passar por isso, não. Se for para jogar uma Conferência League, beleza, vamos jogar. O gostoso é ver o Chelsea jogar. Mas se for para passar por uma vontade de jogadores, troca todo mundo então. Mas ainda fica para o jogo da terça-feira o grande dia, né? Se o Chelsea for eliminado pelo Borussia Dortmund, não vai ser nenhuma surpresa se na quinta-feira, né, acordarmos como numa quarta-feira de setembro e o Chelsea não ter treinador. Quem sabe o Bowley acaba comprando a ideia do vovô blogueiro aí, se demitir o Bowley, se demitir o Potter e colocar o John Terry para moralizar os caras lá. Vamos ver. Rick Júnior, cara, é o complicado das mudanças desse treinador. Fez o gol e aí começou a empilhar volante e zagueiro. Eu não entendo porque o Mudryk está tendo poucas oportunidades. Sobre a mudança, na hora que o Fofana fez o gol aos 8 minutos do segundo tempo, eu logo veio na minha cabeça. Não por causa do Potter, não por iniciativa do Potter. Eu já imaginei que os jogadores, o time então, já ia mudar a postura de defender o resultado, como andou fazendo em muitos jogos que não deram certo, né? Que acabaram tomando empate. Teve a oportunidade de tomar empate, só que a defesa e o Kepa acabaram segurando por causa de posicionamento e tudo. Mas aconteceu do Chelsea ter sim uma mudança de postura. Só que não ficou só na defesa para segurar. Quando tinha as oportunidades de chegar, né, o Leeds se abriu após o gol, percebeu, só que continua pecando no último passe. Né? Depois, sim, já na parte final, ali a partir de já era mais de 70 minutos, aí sim ele colocou o Zaccaria, o Gallagher junto, depois colocou o Chukwuemeka, e aí foi claramente para que ele tirou o Kovacic, tirou o Enzo, aí já tem aquela linha de poupar mais para terça-feira, né? Mas eu gostei da vitória, mas todo mundo sabia que isso ia acontecer. Você falou aqui que não entende porque Mudryk está tendo poucas oportunidades. Na minha escalação, que não deu tempo de falar ontem no pré-jogo, o Mudryk é um titular do Chelsea para mim. Mas eu acho e penso que o Potter, além de ter dado uma segurada nele para o jogo da Champions League, o que eu acho uma loucura porque ele está com a corda no pescoço, o Mudryk, para ter jogado pouco no último jogo, praticamente não entrando, né? E fora desse jogo agora, deve estar contra o Borussia e deve estar tendo algum tratamento, sabe? Pro cara não se machucar. Porque durante a semana aí teve o papo, né? No jogo do Tottenham, né? Que eles ficaram de fora, né? Falou que tinha que segurar alguns jogadores por causa de risco de lesão. Né? Mas o Mudryk, essa temporada, que nós, pra valer mesmo, temos só as Champions, vamos esperar. Porque para a próxima ele vai ser fundamental. O Djair oficial chegando aí, muito bem-vindo, Djair. Ficou nítido que falta evolução, porque jogando em casa com os últimos colocados na PL precisa recuar para ganharmos o jogo. Isso passa muito, aí sim, é a maneira de jogar do Grapa. Para quem acompanhava o Brighton e elogiava muito, contra a gente, quantos jogos o Brighton complicou com a gente em Stamford Bridge, empatando jogos. E uma das vezes, para quem acompanha aqui no canal, falava, Potter venceu Tuchel, duelo com Tuchel, na tática. Porque segurava, ele não ganhava. O Potter é um treinador com muito pequeno, é pequeno demais o percentual de vitórias. Né? É assim que acontece. Pô, perdemos para Southampton, não adianta. Na atual circunstância em que o time está precisando acumular pontos, vai fazer 1-0, se conseguir fazer o segundo, beleza, mas vai tentar e não tomar. Nos últimos jogos não estava conseguindo, e ainda bem que dessa vez, né, os deuses do futebol estavam a favor. Vai dar um pouco de alívio para o torcedor blue, né? Santiago Alves, salve Santiago, muito bem-vindo novamente. O Du,
Graham Potter está lembrando David Moyes em 2013, contratado pelo Manchester United. Técnicos pequenos para times grandes demais. O David Moyes, ele ficou 11 anos no Everton, né, com aquelas contratações lá e mediano, né? Ele foi para o Manchester United por indicação do Alex Ferguson, que está saindo. Então ele tinha um grande padrinho. Só que desandou e foi trocado. O Potter está no caminho de ser trocado também. O Todd Bowley, no camarote hoje, ele estava sendo mostrado ali, ele assistindo o jogo, quando os caras perdiam chances, quando o Leeds dava um ataque. Na hora que o Fofana, por exemplo, tomou o cartão amarelo pela falta que ele fez no meio de campo, a cara do Todd Bowley era um descontentamento danado de decepção. Aliviou na hora que fez o gol. Então, assim, espero, né, que o Todd Bowley também deve estar revendo as coisas e pensando na frente. No caso do futebol, né, que as coisas têm que ser mais imediatas. Quem garante que ele já não pensa em dar uma mudada, né? Só que a decisão total nele. Ele é a grande cara que aparece. Ele é a grande figura que aparece tomando as decisões, mas ele não toma a decisão final, não, né? Ele não é o super cara do consórcio. Olha o Rick, mandando ver aqui, ó. Mas você concorda que é muito pouco para um time que gastou muito só na janela de janeiro? O Chelsea arriscou, o Chelsea fez da janela de janeiro a sua janela de verão. Eu concordo que os resultados que a gente espera de uma maneira imediata não estão chegando. Primeiro que alguns jogadores já chegaram desgastados e outros estão aí se adaptando e jogaram poucos minutos, né? É nítido isso, claro que sim. Eu queria que esses caras tivessem chegado aqui e já, como por exemplo o Mudryk, que chegou e vestiu a camisa contra o Liverpool, impressionou. O João Félix, nos primeiros 3 partidos dele, chegou e impressionou. Mas compensação está tendo um trabalho com o Madueke, por exemplo, que está entrando aos poucos. O Badiashile chegou, tomou a posição e acabou. Então está variando mais de jogador para treinador, né? O Badiashile é um cara novo que ninguém tira ele do time. O Madueke é um cara novo que está suando sangue para entrar no time. Eu espero melhores. A próxima temporada, tudo leva a crer que vai ser bem diferente, gente. Essa vitória de hoje só atrapalhou na concreta demissão do Potter. Hoje era hoje era o dia C e a terça-feira seria o dia D para ele. Mas o importante é o Chelsea ganhado. Quero ver o Chelsea perdendo, não. Nem. Muito bem, voltando aqui, já na parte final da primeira etapa, né? O Leeds já estava melhor que o Chelsea. Teve uma chegada perigosa dos caras. E todo mundo se lembra, né? Uma jogada pela lado direito do campo. Velocidade, que se não é o Koulibaly para dar uma esticada e cortar a bola, o Chelsea ia levar o gol ali. E depois, na continuação da jogada no recuperada na linha de fundo, já chegou a defesa e aí já afastou. Isso foi mais ou menos 43 minutos ali, finalzinho mesmo do primeiro tempo. O Chelsea estava buscando contra-atacar, abusando de lançamento, todos estavam sendo bloqueados. O Ayling estava sendo uma grande figura. Conseguiu depois, o Leeds teve um ataque pela esquerda, foi uma bola por baixo, rasteira na área. O Kepa fez a defesa. Quem puxar pela memória aí vai ver. E o Leeds estava ligeiramente, né, ainda mais perigoso. E o Chelsea, porque o Chelsea, né, estava deixando. Aí já entra, né, nessa parte aqui que você falou aqui de segurar resultado, né? O Chelsea não, tava 0-0, não queria era tomar gol e sair no prejuízo em casa, né? O primeiro tempo acabou chegando ao fim com o Bowley no camarote e o Potter inquieto na lateral do campo sendo mostrado todo o tempo. O primeiro tempo foi isso aí, 100 gols no Stamford Bridge, 0-0, com 8 chutes do Chelsea, 3 do Leeds, mas só 2 finalizações certas no gol dos Blues. E assim foi. O Lucas, o próprio Paris Saint-Germain, aquele
chama de piada Saint-Germain, já admitiu o erro e está querendo o Tuchel de volta. Dá tempo de admitirmos o erro também? Eu, torcedor, gostaria muito de ter o Thomas Tuchel como treinador de volta. Mas tem uma ferida aberta, como diz, né? O Todd Bowley demitiu o cara. Não é segredo para ninguém que o Thomas Tuchel, no Dortmund, no Paris, ele sempre sai com um tipo de atrito. Ele é muito bom treinador, mas é a personalidade dele. Acredito que um dia o Thomas Tuchel volte, mas vai demorar. Vai demorar. Enquanto isso, a turma vai fazendo campanha pro José Mourinho aí. E seria só um delírio que ia durar um ano, um curto período, até arrumar mais confusão lá com Special One, né? No segundo tempo, vamos falar de segundo tempo? Nenhuma mudança no retorno, só que o Chelsea começou melhor, pressionando alto, já criou no primeiro minuto. Lembram que teve uma jogada entre o João Félix, o Loftus-Cheek e o Sterling? Aí, na finalização, jogada pela direita, Loftus-Cheek lançou na área, o João Félix lançou o Loftus-Cheek lançou ali no lateral, porque é na área ali que ele conseguiu finalizar entre os zagueiros, a bola acabou indo por cima do gol, e o Chelsea seguiu pressionando. Nessa hora, o defesa ali dos Whites, ali dos United, todo compactado, todo mundo viu as linhas e o Chelsea trocando passes, fazendo a gerada da bola, procurando espaço para fazer, mas o Leeds marcava muito bem, né, esperando recuperar essa bola para criar uma chance. Até que o Chelsea, numa jogada de contra-ataque, pressionando, conseguiu o escanteio, que originou o gol, né? Nessa hora, originou o gol. O gol do Fofana, de cabeça, após uma cobrança de escanteio. O escanteio que veio, para quem está assistindo, né? Para quem você pegou o campo, então seria um escanteio que veio do lado esquerdo do ataque do Chelsea. Cruzamento na área, foi todo mundo no bolo, o Fofana, Wesley Fofana, que é Datro Fofana, o atacante marfinense, hoje não foi relacionado. O atacante reserva hoje foi o Aubameyang, que não entrou no jogo. Wesley Fofana, francês, o atacante é marfinense. O Fofana subiu e marcou para alívio. Quem não ficou aliviado com o Chelsea marcando 1-0? Aquela ponte, né, de Stamford Bridge bonita, todo mundo festejando e esperando o desenvolver do jogo. Quem queria que a partida, na hora do gol, aos 53 minutos de jogo, a partida acabasse? Eu assinava na hora para acabar e a gente já garantir esses 3 pontos, né? Após o gol, né, o Chelsea conseguiu melhor dominar as estatísticas, como sempre, até o final do jogo. Mas olha, teve uma finalização perigosa do Leeds. A bola passou bem perto da trave do Kepa, uma bola mais alta. O Leeds acabou se abrindo. Era notório, né? Depois de uns 2 minutos, além desse lance que saiu pela lateral do Kepa, teve uma outra chance. E aí foi o lance do Jorginho, né? Que finalizou dentro da área após um desvio, que o Kepa ficou com a bola. Esse lance foi bem complicado, porque a bola sobrou para ele, uma troca de passe do Leeds United. Deixaram finalizar, mas o Kepa garantiu bem. Depois teve um ataque perigosíssimo do Chelsea, que terminou com a finalização do Sterling. Ele recebeu a bola lançada, rasteira, entrou na área e acabou finalizando por cima do gol do Meslier. Por cima, um pouco pro lado, bola alta, né? A bola passou bem perto. Nessa hora aí o destaque estava sendo o João Félix, pelo meio, pela distribuição de bola. Nada de excepcional fez o João Félix. O Loftus-Cheek e o Enzo, que no jogo contra o Tottenham acabaram ficando mais plantados. Dessa vez eles chegavam à frente, mas muito pouco. E um pouquinho abaixo o Loftus-Cheek, que é muito criticado, estava errando alguns passos quando ele tentava os dribles, às vezes tentava querer driblar 2, mas a sobra sempre tomava a bola dele. Teve um lance no meio campo que ele tentou passar
trocar um passe com um companheiro, a bola foi fraca, o Leeds recuperou. E assim ele foi errando passes, mas a defesa do Chelsea, sempre que o Leeds chegava, com essa formação dos três zagueiros, né, no confronto, nessa atual fase os caras estavam dando conta do recado. E eu achei que o Potter hoje, com essa tentativa aí de fortalecer a defesa, fez uma mudança boa, se mostrou bem necessária. Ele começou a alterar o time com o Felix, Sterling e o Kovacic saindo para a entrada do Gallagher, Zakaria e Chukwuemeka. Félix e Sterling entraram primeiro, um pouco depois saiu o Kovacic. O Kovacic já estava fisicamente abaixo, né? Ele já não estava conseguindo acompanhar algumas jogadas ali no meio campo. Após essas alterações, houve uma, entre aspas, trocação, né? Porque o jogo ficou bem movimentado, com o Chelsea no ataque, parando a defesa do Leeds, o Leeds puxando o contra-ataque já com Inonto, o italiano, né? Que veio da Suíça. Ele, rapazinho baixinho, driblador, dá muito trabalho, foi um dos destaques ali no time, no ataque do Leeds, ele que começou no segundo tempo, né? Teve aí então essa trocação, a partida bem movimentada, porque o Leeds abriu e se viu que o Chelsea está numa fase ruim. Então o monstro que o Chelsea se formou durante os anos perdeu, né, um pouco do temor, né? Clubes dentro do Stamford Bridge não estão mais temendo tanto o Chelsea, vê que é possível se forçar um pouco, tirar pontos por todas essas mudanças drásticas que aconteceram no clube, né? O Chelsea e Leeds criaram bem, e já entrando na parte final do jogo, quase perto dos descontos, a partida bem movimentada, o Leeds continuou bem, procurando alguma coisa e estava jogando de uma maneira que, tentando jogadas pelos lados, porque o meio com a defesa bem congestionada não estava seguindo, muita bola na área, perigoso ali pro Arley, né, que estava tentando para chegar. O Wesley chegou aí, sabe, o xará do Fofana, e fez o gol e deu os 3 pontos, né? O Chelsea com 34 pontos agora, não saiu do lugar, tá? Continua em 10º, a ver como é que a situação tá ruim. O Leeds continua em 17º com 22 pontos. Leeds, no final do jogo, colocou mais jogador de velocidade, começou a lançar a bola na área, defesa do Chelsea segurou a onda e o Potter resolveu então, aí sim para segurar naquela hora que falou o Rick, de botar volantes, né, para segurar o resultado. Nessa hora era nítido que estava sim segurando o resultado. Botou o Madueke e o Chalobah, né, o Madueke de meia ofensivo, e botou o Chalobah no ataque. E tirou o Loftus-Cheek e o Enzo. Então tirou os 2 volantes e botou um meio atacante, e o Chalobah foi mais um zagueiro que fez um papel ali, volante também de defesa. O Potter nitidamente já começou a pensar na terça-feira, né, um jogo importante, principalmente do Enzo Fernandes, que é um cara que o meio do Chelsea ali é com ele, né? Mason Mount hoje estava fora do jogo, né, por causa de lesão, né? O Aspilicueta também se recuperando da concussão por aquele protocolo, né? São 2 semanas, 15 dias, aquele chute que ele levou no rosto. E o Thiago Silva lesionado. O Kanté, ontem o Potter falou que ele treinou, fez um treino completo, então seguramente estará em campo na terça-feira para jogar com o Enzo Fernandes, com o João Félix, fortalecendo nosso meio campo para a gente avançar para as quartas de final da Champions. Assim espero. Alessandro ZL, salve Alessandro, vencemos, Alessandro, ganhamos uma partida, mais 3 pontos na tabela. Chelsea deixou os 31 pontos para trás definitivamente. Trevor Downs, bem-vindo. Para não deixar, né, registrar treta do Tyrrell com o Adams. Leeds United, né, meu amigo? O Ayling, que sempre nos ataques do Leeds estavam chegando pela frente, estava sendo uma figura perigosa no
no meio campo. Chelsea, finalmente, depois de, sei lá, um mês, Chelsea não marcava um gol há bastante tempo. Chelsea que não venceu uma partida desde o Crystal Palace no mês de janeiro. Chelsea já estava para bater aí, amanhã completaria 50 dias sem uma vitória do Chelsea. Então, vamos lá. O Chelsea ficou 50 dias sem vencer o jogo. Eu nunca vi isso numa temporada. Mas o Fofana nos salvou com um gol do início do segundo tempo. Salve aí, mandando o Alessandro. Jogo feio demais. Proposta do Leeds se segurando, né? No segundo tempo, após o gol do Chelsea, o Leeds se soltou mais. Mas esperar o que do nosso time bagunçado, que não marca gol, né? Era o 10º contra o 17º, apesar de ter muita história nesse jogo. Felizmente, os caras não perderam pontos e o Chelsea venceu e garantiu 3 pontos na tabela, pelo menos para dar um pouco de alívio, né? Os caras passaram um final de semana, já não tem mais aquele histórico, já não carrega mais 3 derrotas. A lembrança que fica é que vai chegar na Champions com uma vitória contra a Leeds United. Isso não quer dizer muita coisa, mas tem que mudar o humor dos caras, né? Na boa, não estou feliz, mas esse Potter vai cair. Se for eliminado, acho que a direção acaba mudando, né? Dinheiro para os caras não vai mudar muita coisa, não. Olha só. Chelsea voltou a vencer, Premier League, passando, né, tranquilidade para o torcedor. Jogo nos descontos, o Leeds ainda conseguiu dar umas chegadas, mas só depois do apito final mesmo. Passado o período de acréscimo, que o Michael Oliver deu 4 minutos e o jogo continuou, com o Chelsea já fazendo aquele jogo para garantir o resultado ali. Mas no final deu tudo certo, 3 pontos, vitória do Chelsea por 1-0 com o gol do Fofana. Chelsea 1, Leeds 0, Leeds United na rodada 26 da Premier League, 22-23. É bom vencer, dá um alívio, né? Com direito, ó, nos últimos lances, defesa de goleiro e encabeçada de goleiro. O Meslier foi para a área e o Kepa defendeu, né? Final nessa partida entre os rivais da história. Chelsea, no contexto geral, melhor nas estatísticas. O Leeds tornou agressivo com o novo treinador Harvey Graça só depois que tomou o gol. Os caras têm muito a perder se forem rebaixados na Premier League. Agora é Liga dos Campeões na terça-feira, dia 7 de março, às 5 horas da tarde. Já está na desvantagem, 1-0. Tomou aquele gol de contra-ataque após estar quase na bica de marcar, né? Tomou aquele contra-ataque do ADM. ADM que não estará em Londres porque está machucado, né? Pelo menos as notícias que estavam, era essa aí, de 3 semanas. É provável que esteja fora por causa do tempo de recuperação. Chelsea 1, Leeds 0. Estatísticas finais: Chelsea 13 chutes contra 11 do Leeds, 3 certos contra 2 do Leeds, posse total 59-41, 10 faltas do Chelsea, 7 do Leeds United, 2 cartões amarelos para os Blues, 2 impedimentos de cada e 5 escanteios. Nenhum desses escanteios saiu. O gol da vitória do Wesley Fofana. Chelsea 1, Leeds United 0. Chelsea na classificação é 10º com 34 pontos, o Leeds é o 17º com 22. Jogos da Premier League que estavam aqui seguindo, né, em andamento, eu tinha anotado aqui, ó, na abertura da rodada. Eu vou passar aqui todos os jogos para a gente encerrar bem. E se já tiver tudo encerrado, a classificação atualizada, né? Então, vamos ver aqui. Rodada 26 da Premier League. Abertura da rodada, né? Jogos encerrados. Manchester City 2, Newcastle 0, Chelsea 1, Leeds 0,
Arsenal 3, Bournemouth 0. Dizem que esse jogo teve emoção no final com a virada do Arsenal. Aston Villa venceu o Crystal Palace por 1-0. Bournemouth 4, West Ham 0. Nossa, que goleada foi essa, West Ham? Meu amigo Rodolfo Almeida deve estar triste já, ou já deve ter aparecido as postagens dele falando que é mais um dia na luta contra o rebaixamento. Ele que é muito crítico, fanático pelo West Ham. Wolverhampton 1, Tottenham 0. Eita, Southampton 1, Leicester City 0. Esse jogo do Southampton ainda não terminou, está na parte final, 75 minutos de jogo. Vamos ver quem fez o gol aqui do Southampton. O gol do Southampton foi feito pelo Alcaraz no primeiro tempo, aos 35 minutos, né? Para a gente encerrar bem a resenha, vamos mandar aqui a classificação, né? Não mudou nada para o Chelsea, não mudou nada, o Chelsea está em 10º, o Leeds também não mudou em nada sua posição. Vou dar a classificação da Premier League para a gente pagar esse bom pós-jogo aqui. Vamos lá, classificação da rodada até a rodada 26 atualizada. Arsenal primeiro, 63 pontos. Manchester City 58 em segundo. Manchester United 49 em terceiro. E em quarto o Tottenham, que foi derrotado hoje, 45 pontos. Newcastle é o quinto, está na zona de Liga Europa. Liverpool sexto e Fulham sétimo, 39 pontos cada um. Oitavo Brighton com 38. Brentford é o nono com 35. Chelsea décimo com 34, mesmo número de pontos do Aston Villa, que é o 11º. 12º e 13º, Crystal Palace e Wolverhampton, com 27 pontos. Nottingham Forest, 14º, com 25. Leicester, por enquanto, momentaneamente, está perdendo para o Southampton e... momentaneamente está perdendo e está em 15º com 24 pontos. West Ham, 16º com 23, Leeds United, o 17º, não mudou, ainda está correndo muito risco, está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, com 22. Na zona de rebaixamento, os três que vão dar suas vagas na Premier League para a próxima Championship, no momento, Everton, 18º, Southampton, 19º, Bournemouth, 20º, todos com 21 pontos. O Southampton está vencendo o Leicester City no momento. É isto, quero pedir reforçar o apoio a quem está aí, ao Chelsea Fan BH, nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch, estamos aí em todas as redes. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Lá tem tudo, as resenhas pós-jogo, pré-jogo, resenhas atemporais, vamos ter muita coisa lá. E para quem quer curtir o áudio depois, né, passar na caminhada, na corrida, tá dirigindo, não tem muito tempo em ficar segurando o celular ou assistindo ali a Smart TV depois, vamos para os aplicativos de áudio. O Chelsea BH está no Spotify, é só procurar, é muito fácil, é Chelsea Fan BH. Já tem lá 58 episódios lá, de pós-jogo, pré-jogo, lendas gigantes, tem muito conteúdo lá. Para quem gosta do Chelsea, dá para se viciar e ficar muitas horas lá. E peço para a galera se inscrever e curtir muito lá. Rick Júnior, bandeira azul sempre lá no alto. É isso aí, Rick. Saudações, povo blue, bandeira azul, ó, sempre lá no alto. Chelsea venceu e é bom. Bom fim de semana. Valeu!